Síndrome do imperador. Crianças que mandam em adultos equivocados. É o Fritz falando 6. Vamos fazer o videozinho de apresentação. Para que você busque o livro, o e-book no www.fritzrocha.com.br. O objetivo aqui do Síndrome do Imperador, crianças que mandam em adultos equivocados, é mostrar a conduta de adultos equivocados que usam os filhos para sua realização pessoal. A intenção deles é fazer a criança feliz o tempo todo, superprotegendo-a, atendendo suas vontades, abrindo mão da autoridade, excluindo limites e aceitando a sua conduta inadequada. Ser ingrata, autoritária, exigente, intolerante, a frustração, etc. O livro mostra como os adultos se curam, dizendo não a si mesmos, aprendendo a serem pais conscientes, amorosos, sadios, e como curam a criança, dizendo não a ela, quando for preciso, e dizer não com firmeza, respeito, não é? Para dar limites, e a criança não precisa ser grosseiro, não precisa usar de violência. A eficácia da psicoterapia é um trechinho que eu sempre coloco no livro para poder dar ideia tanto para a pessoa como para psicólogos recém-formados, quando é que é necessário fazer a psicoterapia e quando é que a pessoa pode andar sozinha por sua própria conta. Exato. Etimologia do título. Aqui a ideia, eu coloco isso para estimular você a buscar o sentido das palavras no dicionário e não ficar apenas com o seu entendimento. Então eu coloco aqui, não só do título, como também dos nomes, ó, o que é que significa cada nome. Se bem que essa parte aqui é mais como curiosidade, né? Mas essa parte aqui é interessante, para que você possa entender. Primeiro capítulo. Criança reativa. Era uma manhã diferente, porque não é habitual recebermos crianças no consultório, muito menos crianças que mandam em adultos e quebram coisas da sala, se forem contrariadas. Na sala de espera estava o caos, provocando surpresa em quem lá estava, mesmo que tentasse disfarçar. Quando cheguei, não me contive e olhei com firmeza, lerdeza e paciência para a criança que se espetacularizava em gritos e gestos desafiadores, manifestando medos que psicólogos experientes não confundem com valentia. Exatamente. Quando a criança está quebrando tudo, está agoniada, está sendo violenta e agressiva, ela está com medo. Fiquei parado olhando, como disse, parecia surpreso e ao mesmo tempo me forçando a continuar assim mesmo, mais um pouco porque a criança simplesmente parou de gritar e como estátua se firmou ao lado de quem acho que era a mãe. Assim, bem calma e simplesmente, se transformou em outra criatura. Isso, fiquei parado observando em modo estátua, mas alguns segundos pude ver outra transformação. Isso é. Aí a criança... Exatamente. Quando você percebe que ela está agressiva e ela está com medo, você com um olhar ou com sua presença, falando baixo, com calma, você consegue acalmar a criança. Criança ativa. Daí em diante, Zarina é o nome da mãe, contou que havia feito uma avaliação psiquiátrica para Dilara é o nome da menina, por orientação da escola, por causa do seu comportamento agressivo. Após o diagnóstico de transtorno opositor desafiador, ela resolveu buscar a opinião da psicologia e me confiou então essa avaliação. Aí depois veio me dizer que queria que fosse educada pela psicologia. Infelizmente isso ocorre, tem pais que acham que a obrigação de educar o filho é da escola, nesse caso aqui é do psicólogo. Oi, tudo bem? Vocês querem que eu eduque Dilara? Fiquei incomodado com tantos gestos esfuziantes que eles faziam, né? Sim, ninguém melhor do que o senhor para fazer isso. Ela é muito ativa e precisa de uns toques de sabedoria, olha só. Eu perguntei, não é tarefa de vocês educar Dilara? Fracassamos, doutor. A gente achou que estávamos fazendo isso e olha o resultado. A menina só falta bater na gente, se não for atendida. Tem horas que parece até que ela vai quebrar tudo. E por que vocês acham que estou adequado para fazer isso? Porque o senhor é velho pra caramba, quer dizer, tem experiência para burro, etc. Claro que sabe educar uma criança de personalidade forte. Olha só a situação. Um bebê não nasce agressivo, querendo quebrar tudo, batendo em tudo. São os pais que dão essa permissão para que eles façam isso. Então é importante, uma forma de
lidar com isso é procurar orientação. Se você tem uma criança que está quebrando tudo, que está dando ordens a todo mundo, desculpe falar, mas o responsável por isso são os pais. Vocês permitiram que isso chegasse a esse nível. É possível reverter? Claro que é. Basta você procurar orientação e lembrar que, apesar de não ser tão simples, chega a ser fácil no tempo adequado, na medida em que vocês vão cumprindo, hein? Exatamente, vai cumprindo as orientações dadas pelo profissional que você buscou. E outra coisa, esse negócio de personalidade forte não é desculpa. Toda criança tem a sua personalidade forte, seja dessa ou daquela forma, entende? Agora, quando tem limites, ela fica morrendo de medo e, portanto, se torna agressiva, e muitos chamam isso de personalidade forte, ou seja, a criança é mal criada, a desculpa que é personalidade forte. Bom tomar cuidado com isso. Outro capítulo, silêncio de segundos. O senhor pode repetir? Quem precisa de toque de sabedoria e de tratamento são vocês. Foi o que eu falei para eles. Olha, quem está precisando de orientação não é a menina de Lara, são vocês, pais. Vocês que precisam. Tá certo? Eu sei que não manda em nada a criança. Sim, isso foi engraçado. Depois que eu falei isso, os pais ficaram assim, me olhando e tal, pediram um tempinho para pensar. Mas a menina veio, a de Lara, pediu a atenção de todos, em tom solene e forte. Veja o que ela disse. Eu sei que aqui eu não mando em nada, e só na minha casa é que eu tenho vez. Mas, mesmo assim, eu decido que não vou fazer tratamento algum aqui, porque o senhor é muito velho e sério demais para mim. Dá até medo, mesmo que, nesse instante, olhou fixamente para mim. O senhor pode parar de ficar me olhando? Você já atiou, Oxe, você não pediu atenção de todos? Foi, mas não precisa ficar olhando para mim. Aí eu perguntei, eu posso olhar para onde? Olhe para onde você quiser, menos para mim. Não vou fazer terapia com um velho gaga desse. Agora, olhando para o pai. Então aqui a gente pode observar o seguinte, ela entende que ela só tem vez se ela mandar. Criança não tem esse papel. Evidentemente que fica insegura, que fica medrosa. Ela não tem maturidade para poder lidar com esse poder todo que foi dado a ela. Quem tem que tomar decisões, quem tem que dar ordens, quem tem que dar limites são os pais. Ora, você pega uma criança de 1 ano, por exemplo, que quer atravessar a rua, você vai fazer o quê? Vai deixar? Vai dar explicações? Vai pedir a ele que não vá para a rua? Ou você simplesmente tomou atitude? É você que tem que tomar atitude. É claro, agora, é muito comum também, por outro lado, que os pais não deem esses limites, e aí depois que a criança fica insuportável, quer bater, quer gritar, quer xingar, quer não sei o que, a responsabilidade é sua, não é? Como funciona o cérebro de uma criança? O cérebro de uma criança funciona como se fosse uma espécie de oficina ou laboratório experimental responsivo. Um lugar onde gradualmente se elabora, organiza, prepara algo a partir de observações, experiências e reações. Isso aqui é interessante. Se você quer ensinar uma coisa à sua criança, antes de mais nada, se comporte na frente dela conforme você quer ensinar para ela. Porque ela está sugando tudo, observando tudo, lendo tudo, até coisas que ela nem sequer tem consciência disso. Nos primeiros anos de vida, o cérebro cresce e se desenvolve rapidamente, com uma neuroplasticidade super ágil, capaz de criar milhões de novas conexões neurais por segundo, em resposta ao ambiente e às experiências. Detalhe, repetições e estimulações formam bases sinápticas para sempre, principalmente na primeira infância. Doutor, então o que a criança vai tendo contato, vai aprendendo e fixando na cabecinha dela? É assim? É, justamente assim. O cérebro dela vai acrescentando aproximadamente aos 3 anos, já atingiu 80% do seu desenvolvimento. Aos 5, 90%. Eu estava dizendo, só para concluir, que o cérebro de um recém-nascido trabalha muito e forma mais de 1 milhão de conexões neurais por segundo. Avalie. Então, desde pequenininho, todo comportamento que está perto da criança, ela vai absorvendo, tá bom? Síndrome do Imperador 1. Bom dia, doutor. Hoje queremos saber sobre esse negócio aí de síndrome do imperador. Porque o psiquiatra disse que era transtorno opositor desafiador. E a gente foi ler, como o senhor pediu, e achamos que está mais para síndrome. Vixe, não vamos focar nos diagnósticos. Esse é um cuidado que eu sempre tenho, né? Vamos focar nas soluções. Tá certo?
Porque é muito comum os pais focarem no diagnóstico como uma desculpa para poder se sentir mais leve, dizer: a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, o menino é que tem um problema, ele é que veio defeituoso, digamos assim, uma frase grosseira, não é? Então é muito importante a gente não focar em diagnóstico, em estar carimbando a criança, e sim focar em soluções, tá certo? Mesmo porque muitas circunstâncias não se confirmam conforme o diagnóstico, tá certo? Muitos pais simplificam a situação chamando a criança de mimada, mesmo que a situação já esteja muito além de mimo, e é muito comum isso. Então, a criança é agressiva porque é mimada, a mãe mima, o pai mima, mas é um pouquinho mais complexo, né? Tá certo? Aí ele queria saber como é que o psiquiatra determina a síndrome do imperador. Não só o psiquiatra, como o psicólogo e outros profissionais faz esse diagnóstico a partir de conduta, não é? É sempre bom avaliar a questão comportamental. É uma questão de funcionamento. O comportamento mimado é comum e não constitui um problema maior. Mas quando evolui para o medo de frustrar a criança, medo de impor limites, medo de serem pais, medo de se responsabilizarem pelos filhos, aí a coisa já ficou doentia. Os pais tornam a criança dependente da constante atenção e imediata gratificação, ao invés de estabelecer limites e regras, ao invés de prepararem a criança para o mundo. Então a síndrome do imperador, na verdade, não é um problema da criança, é um problema dos pais da criança. A síndrome do imperador resulta da total ausência de limites e do endeusamento que os pais fazem com a criança, sob a hipótese de se realizar a partir do seu próprio filho. Adultos insatisfeitos causam a síndrome. Como é? Tá bom. A ideia é que os pais, se estiver muito rápido você diz, eu dou uma diminuída. A ideia é que os pais com sentimento de insatisfação compensam suas faltas da infância, dando tudo aos filhos, sob o argumento de que eles não passarão pelas mesmas privações. Então você decide interferir nas experiências que seu filho pode ter, porque você não quer que ele passe pelo que você passou. Interessante isso, né? Essa escolha dificulta o desenvolvimento da autonomia, confiança e habilidades sociais e emocionais da criança, além da superproteção, com os prejuízos emocionais já conhecidos. Pais que colocam os filhos em suas vidas do passado, não querendo que eles tenham a infância que você teve, 30, 40 anos, né, atrás, deslocam a realidade em desrespeito à vida dos filhos. Outra época, outras circunstâncias e principalmente outras pessoas. É bom lembrar que nossos filhos não são a gente. Ele não é a mesma pessoa que o pai, não é a mesma pessoa que a mãe. Um filho é outra pessoa. Mas, doutor, me diga uma coisa. Não é amor não querer que os filhos passem privações? Sim, claro que é. Agora, daí você tirar a liberdade dele, a escolha dele, a experiência dele, a vida dele, em nome do que você quer projetar em cima dele, aí é difícil. Só que não querer é diferente de efetivar isso. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver privação para os seus filhos, mas isso não significa tirar a época, a realidade, a vida deles. Tirar a oportunidade de aprenderem autonomia, confiança, liberdade, para escolher o que quer da vida para si. Entendo que superproteção e mimo prejudicam a criança, mas acho difícil que uma mãe não seja superprotetora. Tá bom. E bom senso e limites, né, não devem ser excluídos desse processo, tá certo? Então o que você propõe fazer é evitar que a criança seja uma criança eterna, porque o resultado dessa superproteção e dessa interferência é criar adultos inapetentes para a vida, criar adultos que não têm condições de enfrentar a vida, adultos que ficam crianças eternas, adolescentes eternos, correto? Se a intenção é essa, está indo no caminho certo. Causas comuns. Como vou saber qual de vocês está criando e mantendo as condições de estimular de Lara a ser do jeito que é, no sentido da síndrome? Isso é um fator interessante. Às vezes, num casal, ou tanto o pai quanto a mãe, ou os dois, estimulam o processo. Então, para o psicólogo fazer alguma coisa no processo de reeducação da criança, é importante que os dois venham ao psicólogo para poder fazer a reeducação, não apenas um. Tá bom? É importante que eles tenham a consciência disso. Tá certo? E um detalhe interessante aqui, a primeira causa é a falta de conhecimento da fisiologia.
Quer dizer, voltando um pouquinho, é importante que os pais tenham consciência disso em relação à educação e se comportem inadequadamente por desinformação e não intenção. Esse detalhe é que muitos pais se culpam, eu vejo isso muito em consultório, a mãe principalmente chora, acha que é culpada e tal. É bom sempre lembrar que dificilmente alguém que está nessa circunstância de síndrome do imperador foi arquitetado, foi proposital, foi maléfico, teve a intenção maléfica de prejudicar, etc. Às vezes é desinformação, na maioria das vezes é desinformação. E também o fato da pessoa não procurar se equilibrar emocionalmente. Então, o pai ou a mãe, ou os dois, é desequilibrado ou são desequilibrados e criam uma criança que, evidentemente, terá influência desse desequilíbrio, não é? Não existe um curso para criar, não existe um curso, orientação, e também as pessoas não buscam ter essa orientação, porque nós estamos numa época, 2026, onde é muito farta a oferta de livros, de orientação, de vídeos e etc. Então, ocorre muitas vezes a desinformação. Então, para mim, na minha experiência, o conhecimento da fisiologia humana versus desenvolvimento infantil é a primeira desinformação que leva à síndrome do imperador. Segundo, a tendência é a superproteção. Depois, a ausência de limites, a dificuldade de dizer não e, finalmente, o reforço do mau comportamento. Então, se você perguntar o que causa a síndrome do imperador? Desconhecimento da fisiologia humana versus desenvolvimento infantil, a gente vai ver isso daqui a pouco. A tendência à superproteção, tá certo? A ausência de limites, cujo prejuízo é imensurável. Dificuldade de dizer não e, finalmente, o reforço do mau comportamento. Procurando e-books de psicologia? Acesse www.freitasrocha.com.br. Eu coloco lá uma série de livros. Eu acabei de publicar 2 agora, tanto esse de síndrome do imperador como de ansiedade. E semana que vem eu vou fazer um vídeo de ansiedade. Publiquei eles 2 agora, já estão lá. Fisiologia humana versus desenvolvimento infantil. A fisiologia humana não atua para atender a caprichos, vontades, gostos, etc. Ela atua com regras claras para fazer funcionar o corpo humano, no sentido de sustentar a vida através de processos físicos e químicos. Todas as células, tecidos e órgãos trabalham nessa condição, independentemente de vontades momentâneas, do atendimento imediato, do que se pretende conseguir. A fisiologia garante a vida. Quer dizer, as funções vitais como a respiração, circulação, digestão, metabolismo, a homeostase em todas as suas circunstâncias. No caso da síndrome, aí estamos falando do cérebro, tá? Se lembre que é a situação do duplo D, desenvolvimento e dificuldade. Lembre bem, desenvolvimento e dificuldade. O desenvolvimento cerebral precisa de dificuldade. E se tirar a dificuldade, prejudica o desenvolvimento. Uma coisa errada que os pais fazem é tirar as dificuldades dos filhos. Eu não quero que ele sofra, então tive que tirar todas as dificuldades dele. Facilitar tudo na vida deles, porque tiram deles também o desenvolvimento. Resolutividade, produtividade. Ou seja, quando você tira todas as dificuldades do seu filho, você compromete o desenvolvimento cerebral dele. Ele se torna incapaz, inapetente, meio bobão. O senhor está falando de tédio, não é? Sim, exatamente. Aqui vamos entrar em tédio. Tédio é ociosidade. É muito comum dizer, a criança, eu estou entediada. Como se isso fosse o fim do mundo. Acontece que o cérebro precisa do tédio para poder se desenvolver. O tédio é uma etapa fundamental no desenvolvimento do ser humano. E sem ele, o desenvolvimento fica prejudicado à metade, podemos dizer assim. Sem tédio, a pessoa fica aleijada para se virar na vida. Fica capenga, boba, ingênua. Exatamente. O cérebro precisa de tédio para funcionar de forma sadia. Explicando, o tédio interrompe o processo de atuação de obtenção de alegria, prazer e interrupção, essa pausa mental, tem o nome de ociosidade, e que promove a criatividade e a reflexão. O que eu quero dizer é o seguinte, a criatividade, a reflexão e daí a consolidação de memórias e soluções para que a criança saiba lidar com a circunstância, inclusive saindo do tédio, ela precisa vivenciar o tédio, ela precisa dessa interrupção. Então, se ela está tendo alegria, está tendo a satisfação, por exemplo, está brincando e falta luz e o brinquedo interrompe, ela entra em tédio, correto? Então, essa ociosidade cerebral, ou seja, a saída, a quebra do prazer que vinha tendo, faz com que ela entre em tédio e a partir daí ela encontre uma solução. E toda criança encontra, toda criança consegue sair do tédio sozinha. Não precisa o pai e a mãe se meter ou não querer que ela tenha contato com o tédio.
tá bom? E isso. O fato de dar tudo na mão faz com que a criança fique aleijada, tá bom? Quando uma mãe dá tudo na mão para os filhos, é interessante ela se perguntar se ela está fazendo isso pelos filhos ou por ela. Desculpe as mães que estão assistindo ou vendo ou que vão ler o livro, mas toda vez que você fica fazendo tudo que sua criança já pode fazer, é preciso você refletir. Opa, eu estou fazendo isso porque eu tenho necessidade de fazer isso, de mostrar que ao fazer isso eu estou sendo uma boa mãe? Ou é porque eu acho que meu filho é incapaz? Ah, não, eu quero fazer tudo por ele porque eu sou uma boa mãe. Opa, calma lá. Será que você está sendo uma boa mãe realmente? Porque você está prejudicando seu filho. Você não vai viver para sempre. E não vai querer que seu filho pare de crescer, que isso é impossível, ele vai crescer. Então você quer que ele se torne adulto, independente, pronto para viver? Ou quer que ele fique dependente de você o tempo todo? Para que depois você diga que não tem condição de viver porque meu filho não me deixa e tal. Então isso é uma reflexão muito importante. A criança pode tudo. Pronto. A criança que pode tudo, o desastre está anunciado. Mais cedo ou mais tarde ela vai se machucar. Ah, vai. Doutor, já falei em casa que foi um erro deixar de Lara fazer tudo o que quer. Para que não se frustrasse, deixar ficar o tempo todo se divertindo, para que se sentisse superior, deixar ter tudo na mão, para que não esperasse e não se chateasse, deixar decidir tudo à sua volta, para que se sentisse poderosa. Falei muito sobre tudo isso e nada adiantou. Sim, tudo isso foi errado e devemos corrigir agora. Isso é um ponto interessante que o livro coloca. Sempre que você identificar que fez alguma coisa errada, ou por falta de orientação, ou porque nós seres humanos erramos mesmo, todos nós, isso é passado, deixa para lá. A questão fundamental e principal é o que é que você vai fazer daqui para frente. Quando você identifica uma conduta inadequada, você deve, dali para frente, fazer alguma coisa. Buscar orientação. No mínimo, comprar um livro e ler, porque isso é possível. Ou então buscar a orientação de um profissional. Tá certo? Sempre é possível fazer alguma coisa. No mínimo, se for um psicólogo que não ficou pescando na prova, né, que tem um mínimo de sabedoria, um mínimo de conhecimento, ele vai sim lhe dar uma boa resposta. E fica aquela máxima, né? Se você não gostou desse profissional ou dessa profissional, procure outro, Horácio, né? Você tem vários profissionais, encanador de confiança, eletricista de confiança, deve ter um médico de confiança, psicólogo de confiança também, engenheiro de confiança, isso é fundamental. Vai no psicólogo, não gostou disso, daquilo outro, procure outra pessoa. Outra coisa, ela me perguntou se a criança ia se adaptar à nova realidade. Olha, a criança não só se adapta à nova realidade, saindo do nascido do imperador, deixando de ser uma reizinha que manda em tudo, como ela gosta, como ela quer, como ela suspira de alegria, como ela se sente aliviada. O segredo é pôr em prática novos comportamentos com paciência e firmeza, acolhimento e determinação, e tudo vai dar certo. O importante é agir, falar pouco e fazer mais. Desde muito pequenina ela começou a desafiar a nossa autoridade e a gente não sabia o que fazer. E fomos deixando, achando bonitinho a maneira dela impor o que queria e ela foi aprendendo que podia mandar nos pais. Agora está muito claro para mim tudo isso. Isso é outra questão que ocorre, que às vezes a criança tem um ano e meio e tal, fica dando ordens, botando o dedo na cara. Primeiro ela bota o dedo na cara porque vê os pais fazendo isso. E ela dá ordens porque vê os pais fazendo isso. E os pais acham bonitinho, fica validando, batendo palma, achando lindo. Essa aí realmente, essa é mandona. Essa daí é tinhosa. Essa daí realmente é jogo duro, entendeu? Ela só faz o que ela quer. Isso tudo é um estímulo para que a criança desenvolva essa capacidade de ser o quê? Mandona. É você que está ensinando ela a ser mandona? Então ela vai ser mandona. É bom não fazer isso. Superproteção, limites, repreensão, dizer não, espetáculos. Doutor, lá em casa nós erramos na superproteção que dedicamos a de Lara. A gente fazia de tudo para que ela não se frustrasse, não se chateasse, para que ela jamais na vida dela ela ficasse triste com alguma coisa. E por isso a gente cedia a todos os caprichos. Todos. Aí a mãe interrompeu numa travada só, né? Que consultório tem isso. A pessoa está falando e de repente ela dá aquela travada legal. Como é importante isso, doutor? Acho que muitas mães cometem esse erro sobre se sei de outro equívoco. Sei, sim. Foi o comodismo a que nós a submetemos, no sentido de nunca confrontar ela e nunca repreender ela. A intenção era nunca descontentar ela. E sabemos que descontentar é preciso. A gente já viu isso.
A criança que não entra em contato com o descontentamento, ela tem o teu cérebro aleijado, dificultado, inapetente. Ela não desenvolve a autonomia necessária. É importante, eu estou dizendo e sublinhando isso, porque é muito importante descontentar a criança. É claro que não de propósito. Você não vai fazer de propósito descontentar a criança porque viu um vídeo ou viu um livro, porque leu um livro que tem que descontentar. Não, a vida já cuida disso. Descontentamento, a gente não precisa produzir, a vida já garante que a gente vai ter contato com o descontentamento. Apenas se esteja próximo para poder ver. Se a dificuldade for muito grande, claro, você vai intervir. Mas muitas das coisas que descontentam as crianças, elas aprendem sozinhas a lidar com isso. É preciso e importante para equilibrar a estima da criança. Mas tenho que comentar que a criança se sentir mal com uma repreensão não tem a ver com a repreensão em si, mas com o jeito que a repreensão é feita. Isso é outro detalhe. Muita gente chega aqui no consultório para querer saber: eu não posso repreender minha criança porque ela não para de chorar, ela se sente mal, vai manchar a estima dela. O problema não está na repreensão. O problema está em como fazer a repreensão. Fazer a repreensão na vista dos outros, jamais, nunca. Em hipótese alguma. Fazer a repreensão em voz alta, nunca. Fazer a repreensão com o dedo na cara, nunca também. Fazer a repreensão gritando, batendo, nunca. Como é que você deve fazer a repreensão com a criança? Fale baixo, fale pouco, dê a ordem para ela, depois faça o acolhimento, diga que entende que ela quer aquilo, mas que naquele momento não é possível. Olha só, chame ela para um ambiente onde só você e ela está. Não fique preocupado com a opinião dos outros. E aí, para mostrar que você tem autoridade com a criança, você agride, fala mal, dá cada olhar furiosíssimo para a criança, principalmente na vista dos outros. Para que fazer isso? É comum na padaria, no shopping, no consultório, na sala de espera. A criança faz alguma coisa, a mãe e o pai, mais a mãe, viu? Não tiram mais a mãe e o pai. Dá cada olhar para a criança, cada frase, rapaz. É frase e olhar que você não diria para ninguém, mas você fala para a criança. Isso é uma covardia, a criança é pequenininha. Dê o limite apenas de não pode, mas não pode, mas não pode. Fique ali, não pode. Ela vai aceitar. Agora, com respeito, com carinho, tá certo? Muitas vezes a criança desafia a autoridade para testar os pais. Isso é outra questão interessante. A criança tem medo. E quem é que vai proteger ela? E quem que vai dar essa segurança para ela? Os pais. Ela testa os pais, ela tenta. Isso, ela desobedece para testar muitas vezes, para ver. Aí o pai vai e cede, pergunta a ela: você quer o quê? Quer fazer o quê? Pererê. Ela fica ultra insegura, fica com mais medo ainda. Quê? Tem sim, tem muito caso inclusive de TDAH que é resultado disso. A criança é hiper nervosa, hiper desatenta, hiper agoniada. É o tanto de medo que ela tem de estar na vida, porque ela está solta na vida, ela não tem um porto seguro, ela não tem quem dê a autoridade a ela. Tanto que a protocolo, eu já estou fazendo assim: quer discutir TDAH, diagnóstico TDAH? Eu digo: olha, é o seguinte, limita a tela a pelo menos 2 horas só, tá? Imponha regras, dê limites à criança, tá certo? E providencie que ela durma bem. Depois de um mês assim, a senhora volta aqui para a gente conversar sobre TDAH. E grande maioria dos casos não há TDAH algum. Estou dizendo que TDAH não existe, não estou dizendo que todos os casos cabem aí, mas é importante lembrar que muitos casos tidos como TDAH tela demais, computador, esse smartphone, tablet, etc. Total ausência de limites, o sono completamente desregrado, faz tão só cerebralmente como comportamentalmente a criança se tornar, entre aspas, TDAH, medrosa, hiperativa e tal, pererê. Aí ela continua: sempre tivemos medo de dizer não a Dilara, com medo de traumatizar, etc. Olha, é impossível você não traumatizar. Não existe, não é possível haver pessoa que não seja traumatizada. E tem mais uma coisa: muitos dos traumas que você tem, seus pais sequer sabem. E muitas das coisas que você devolveu para os seus pais,
o trauma, você não tem consciência. Então é impossível, está aí uma coisa que é impossível você conseguir criar a sua criança sem traumatizar. A vida vai traumatizar, entende? O que cabe a gente fazer, evidentemente, com muita amorosidade, é diminuir ao máximo que a gente puder essa questão de desagradar, de trauma. Agora, tem coisas que ela tem que se virar, ela tem que conviver com isso. O mundo não vai se modificar só porque você quer. Eu quero dar tudo para meu filho porque ele não sofra nunca. É bom você procurar um psicólogo, tá certo? Porque você está sendo um peso para seu filho, tá bom? Ler sobre make-off de psicoterapia. Quer saber? Muita gente me pergunta, professor, muita gente me chama professor também, né? Porque eu era professor antes. Professor, como é que ocorre a psicoterapia? Tá aí, esse livrinho vai dar uma ideia de como é que acontece a psicoterapia. Tá certo? Aqui nesse vídeo mesmo não dá ideia muito não, mas no livrinho, lendo o livrinho, você tem uma série de dicas para você até entender, seria bom eu participar de uma psicoterapia, ou então não, eu não preciso de uma psicoterapia, tá certo? Acesse lá www.fritzjosh.com.br. Sintomas e características para a criança. Fiquei sabendo que a demora de voltar ao tratamento foi justamente por causa da reação de Dilara. Uma coisa importante é quando você tem a síndrome do imperador em casa, tem uma criança em casa dentro desse contexto, você destituir a criança do trono que você deu a ela. Para equilibrar, porque ela é uma imperatriz ou um imperador, tá certo? Que está o tempo todo querendo entregar o trono para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe querendo agradar, dando o trono para a criança. Então é um completo caso de desinformação. Então qual é a reação de Dilara? Dilara tinha uns 9 anos. Ela quebrou o carro deles a machadadas, torceu a porta da garagem, quebrou, que era quase de PVC, né? Quebrou o quarto dela de diversas formas e foi detida por um parente próximo que foi lá fazer uma visita. Foi essa situação que eles demoraram de chegar no consultório em função disso. E como ela está agora? Eu perguntei. Está internado. Acho que ele está se acalmando. Você veja uma criança de 9 anos fazer essa situação toda. É um caso grave, evidentemente. Tem muita síndrome do imperador que não chega nesse nível, tá? Aqui eu estou relatando a situação que também ocorre bastante. E aí o que é que acontece? Bom, às vezes você tem que internar a criança, que a criança está espumando de raiva. Às vezes chega realmente a agredir as pessoas, até a matar. Leia a respeito, procure saber. Exatamente. A criança apresenta comportamento autoritário, como fazer birras, gritar, ameaçar e fazer agressões, tudo para conseguir as coisas que quer, desrespeitando as figuras de autoridade, como pais, professores, etc. Ela faz isso porque desde pequenininha foi ensinada, entre aspas, né? Foi permitida a fazer isso. A vida vai ter pena dela? Não vai. A criança apresenta imaturidade emocional psicológica com intolerância a frustrações e gigantesca dificuldade de aceitar regras, normas, leis. De modo que qualquer limite imposto torna-se um grande problema para ela, incluindo não saber tomar decisões. Exatamente. Ela não vai aceitar a vida como ela é. Ela vai entrar em parafuso. E vai ficar um adulto doente, infantilizado o tempo todo do lado da mãe. A criança demonstra incapacidade de ter empatia por ter subdesenvolvimento em se colocar no lugar do outro. Isso é outra característica da síndrome do imperador. Isso se nota significativa dificuldade para iniciar e sustentar relacionamentos. A criança, nesse caso, se relaciona mal e doentiamente apenas com a sua família, com sua mãe, seu irmão, etc. Porque as outras pessoas não vão aceitar, né? Lógico. Tá bom? A criança também demonstra exagerado imediatismo por não saber esperar ou ceder a desejos, dos simples aos complexos. A criança quer tudo na hora que ela quer. Ela não criou, o cérebro dela não criou circunstâncias de espera, não aprendeu a esperar, porque mamãe nunca deixou, sempre deu tudo a ela na mão. Então, é uma eterna insatisfação. Exato, é uma criança que reclama muito. Exato, ela tem tudo, mas ela reclama muito. É uma boa ideia mostrar algumas crianças com um problema para ver se entra na cabecinha. Mas o importante é isso, né? Que a mãe e o pai dentro de casa tem uma nova conduta. Porque o mundo lá fora ela vai rejeitar, ela não vai aceitar.
A criança demonstra ingratidão também por não estar grata pelo que possui. Porque exatamente, ela não sabe dar valor a coisa nenhuma. Ela já botou uma roupa na máquina para lavar? Não. Ela já estendeu a roupa? Não. Ela já varreu o chão? Não. Ela já fez o próprio café? Não. Ela tem 9 anos, Ela já arrumou a própria gaveta? Não. Ela arrumou... Ela vai valorizar o quê? Se ela não sabe o valor de nada, se a mãe não deixa ela fazer nada. Procurando e-books de psicologia, ler sobre make-off da psicoterapia, olha aí uma opção boa. Acesse www.francisrocha.com.br. A gente já está acabando. O que os pais devem fazer? Boa! Para a criança saber dos equívocos cometidos pelos pais, para ela entender que como não está bem para ninguém, principalmente para ela, para entender que precisa mudar, que ela é amada e por isso mesmo está sendo tratada, se adequando. Os pais, em conjunto, precisam estabelecer uma hierarquia e limites razoáveis, firmes, deixando muito claro o que pode e não pode, tomando cuidado em não ceder a limites justamente por medo de não traumatizar. Ensinar a criança a lidar com a frustração, lembrando que o cérebro da criança precisa de frustração, dificuldades, tédio, para aprender a lidar com tudo isso e desenvolver a autorregulação. Os pais precisam ensinar que ter prazer e ser feliz são coisas diferentes. Que o importante é buscar a felicidade intrínseca do filho e não apenas o prazer momentâneo. Que não há direitos sem deveres. Que é preciso aprender a ouvir, ceder, esperar, para ter um bom desenvolvimento emocional, social, psicológico. Tudo isso. E também outro detalhe, eu preciso deixar os pais deixarem claro que eles não são amiguinhos da criança. Por isso que eu acho um erro que os pais aceitem que a criança e também pré-adolescentes e adolescentes trate eles como se fossem seus amigos. Não pode, eu preciso ter respeito. Então muitas crianças pré-adolescentes e adolescentes tratam a mãe e o pai como se fosse amiguinho da escola. Tá errado? Tá. Muito errado. Zarena veio mostrar seu folder. Depois que eles... Aqui é a história do livro, né? Depois que eles aprenderam e tiraram a Dilara da situação da síndrome do imperador e equilibrou toda a circunstância, ela resolveu ajudar outras pessoas. Então, começou a fazer folder, que é para poder fazer palestras em escolas, levar novas informações, tá certo? Aí tem o folder, eu descrevo o folder todo no livro. Isso. Tem várias circunstâncias, não é muito grande não, mas vale a pena aí tirar. Deixa eu chamar a atenção aqui apenas de perguntas frequentes. Falar, ameaçar, castigar, dar sermão resolve? Só falar não resolve, é preciso falar e cumprir o que falou para a criança aprender a respeitar o que foi falado. É importante, falar não é gritar, ameaçar, humilhar. E o sermão deve ser dado com calma, voz baixa, a sós, até 5 minutos. Sermão grande, o cérebro já vazou, então a criança presta atenção em torno de 5 minutos. Passou disso, tchau. Com abraço, liberação e brincar logo depois. A criança que nasce agressiva precisa de psicoterapia, quem precisa são os pais. A criança não nasce agressiva não, os pais que deixam. Um bebê não nasce agredindo, desrespeitando, dando ordens aos pais. Ele tem permissão, aprendeu que podia fazer isso. E vem fazendo mesmo sofrendo, porque sabe que precisa de limite de regras. Ele sabe, o pai é que não sabe. E quando a criança é hiperativa, é possível educar? A hiperatividade não é sinônimo de impossibilidade, muito menos de falta de educação. Toda criança precisa de limites. Dê limites orientados profissionalmente e conseguirá educar qualquer criança. Se com um não ela faz grosseria, como não atender? Então a armadilha está feita. Por medo de desagradar, se faz tudo que a criança exige. Não há limites. E a criança que já sabe que o mundo lá fora não fará o mesmo, cada vez fica mais insegura, agressiva, encolhida, sem saber pedir ajuda. Nessa situação, o recomendável é buscar orientação profissional, sem dúvida nenhuma. Outros livrinhos aí, mais alguma coisa? Não, então tá, estamos encerrando. Outros livrinhos que já foram publicados aqui, tá lá no site, Adulto Não, TDAH, Caso Não Caso, Traumas e Vícios, Criar e Educar. www.francisrocha.com.br. Se você está procurando e-books de psicologia, ler make-off de psicoterapia, acesse www.francisrocha.com.br. Isso. Esse foi o Fritz falando 6, Síndrome do Imperador, crianças que mandam em adultos equivocados. E até o próximo. Obrigado. Tchau.